Estava aqui pensando sobre o real sentido da vida. Parece coisa de filósofo, parece coisa de maluco, mas é muito importante a gente parar às vezes para pensar o que a gente faz. Que tipo de serviço nós estamos prestando para a sociedade? Que tipo de trabalho nós estamos fazendo? Que tipo de valor nós estamos gerando? Eu cada vez vejo mais que certas pessoas estão vivendo no automático. E isso é uma preocupação que eu tenho, porque quando a gente vive no automático, a gente esquece de parar para analisar algumas coisas, afiar o machado, analisar qual o processo que a gente está seguindo, ou quais os processos. E todo mundo fala sobre a correria do dia a dia, não ter tempo. Muitos falam que não tem tempo, outros falam que não tem dinheiro, outros falam que não tem conhecimento, aptidão. E o ser humano ele é cheio de desculpas, ele é cheio de justificativas, né, para não fazer coisas que realmente ele gostaria de fazer. Porque eu acredito que todo ser humano quer beneficiar outras vidas. Todo ser humano quer, a maioria deles quer uma vida melhor, querem ter um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais produtivo. E a dificuldade maior é porque o ser humano ele também se adapta muito fácil a certos ambientes e se acostuma muito rápido também com as fases que passa. Então, cada nova fase é uma dor. Como a gente não quer, o ser humano não quer passar por novas dores, ele acaba se estabilizando. Eu acho que isso acaba sendo uma falsa estabilidade, porque o mundo ele vai andando rapidamente, tudo está em movimento e as pessoas são engolidas pelas pontas, né? E continuam daí reclamando, por exemplo, da inflação, reclamando do aumento dos preços das coisas, do não aumento do salário, enfim, essas conversas que a gente fica ouvindo, que eu também já falei lá atrás. Olhava muito para isso, eu acho que eu era uma pessoa que procurava buscar justificativas para tudo e externas, não tanto internas. Eu confesso, sempre fui uma pessoa autodidata, pragmática, busquei sempre soluções em vez de problemas, né, criar novos problemas, mas a parte externa, a parte política, econômica, eu sempre queria dar um palpite e me posicionar de alguma forma nisso, né? E aos poucos eu fui evitando esses posicionamentos, certos conflitos, inimizades e tudo mais que poderiam vir a acontecer. Então eu agora com uma atitude mais não neutra, né? Porque eu tenho meu posicionamento, mas eu não fico expondo, até porque eu aprendi que a gente deve mudar as pequenas coisas que estão ao nosso alcance aqui, mais próximas. Então, é óbvio que é ótimo o debate e tem que estar aberto ao debate, mas eu acho que inicia também aqui no nosso meio, onde a gente está, nosso trabalho, nossa casa, o arrumar a cama, arrumar o quarto. Então, tudo isso que às vezes a gente não consegue fazer, ou queria que fosse, né, o mundo fosse um lugar melhor, na verdade a gente tem como fazer a nossa parte e aprendendo aos poucos que é tudo muito responsabilidade nossa, né, para poder vencer algumas crenças, vencer algumas barreiras. E uma coisa muito boa que aconteceu comigo foi até, digamos que recente aí, é que eu aprendi que nossas crenças, nossas limitações, nossos traumas, eles podem ser revertidos, podem ser desbloqueados através da neuroplasticidade, da neurociência, né? Através da programação neurológica. Então, existe uma programação no nosso cérebro, que é chamada de programação neurolinguística, e eu ter estudado sobre PNL, sobre isso, me
incendiou, né? Aconteceu que acendeu uma chama pela psicologia, pelo desenvolvimento pessoal, que na verdade já existia um pingo, né, disso dentro de mim, mas me ajudou a ficar ainda cada vez mais forte isso. Então eu tenho agora alguns princípios, alguns valores que eu estabeleci de acordo com crenças novas que eu tive que instalar, né? Porque nós nos adaptamos, como eu falei anteriormente, a certos ambientes, nos acostumamos, então a gente gosta de ficar na zona de conforto. Porém, eu sou uma pessoa que sempre foi muito, muito, muito movida a desafios. Alguns desafios eu consegui, já cumpri, outros não, mas aquilo que eu me determino a fazer, que eu coloco como algo que realmente tem que acontecer, dificilmente não acontece. E eu posso dizer isso com convicção, porque no livro que estou escrevendo estou até colocando esses pontos que eu tive uma determinação, um foco, uma disciplina, e eu consegui alcançar aquilo que eu queria. Com a ajuda de Deus, em muitas coisas eu tive que reconhecer que não é mérito meu, né? Essas coisas tudo vieram através dele, é por ele. Então eu dou graças a Deus também por ele sempre estar comigo. E eu, de fato, quero deixar registrado aqui que o meu objetivo de vida é que mais e mais pessoas saibam do potencial que tem aí dentro delas. E aqui está a essência da mensagem que eu queria deixar agora. Você que está assistindo esse vídeo, você que sabe que há de alguma coisa no seu coração que você gostaria de falar mais, você gostaria de ter uma arte aí dentro que você gostaria que outras pessoas conhecessem isso. E às vezes é impedido por uma crítica, é impedido por uma vergonha ou uma autocrítica, ou você está procrastinando demais essa decisão de começar a falar, de começar a expor isso que você sabe, isso que você já faz. Eu queria dizer para você que o fato só de iniciar, de começar, mesmo que com muitos defeitos, já vai estar ajudando pessoas que ou sabem menos que você, ou não têm a mesma técnica que você e vão aprender com você. Então eu, de coração, assim, eu falo que a mensagem que você tem, a arte que você tem para entregar, o produto final, ele é mais importante que você no momento que você está transmitindo isso. Não que você não é importante, você é. Mas para que você entenda que o objetivo final precisa ser alcançado, que é a transformação da vida da pessoa que você busca, o resultado para ela, o bem ao próximo, quando você perceber que é sobre isso, você vai olhar menos para você e vai começar a fazer as coisas de um modo diferente. E como é ruim quando a gente cai na história do ego. Eu, reconhecimento para mim, eu sou isso, eu tenho esse cargo, eu tenho essa posição. É errado? Não é. Mas às vezes a gente muda o foco. Então, quando o ser humano tem a tendência de mudar esse foco para ele, quando você sentir que esse foco está muito em você, pense lá no final das pessoas que você poderia estar ajudando. E o nosso serviço, o que a gente faz no dia a dia, tem que ser para abençoar outras pessoas. Quando você perceber que o que você tem aí dentro vai transformar vidas, você vai fazer com um propósito de vida. Você vai realmente entender qual é o sentido da sua existência, de você acordar todo dia para fazer alguma coisa. Quando você não tem um sentido para o que você faz, as coisas ficam vazias. O seu dia fica ruim, a segunda-feira é sempre um dia ruim, a sexta é o melhor dia para você. Agora, quando você faz com amor, quando você busca o propósito daquilo que você faz, quando você busca um crescimento, um reconhecimento genuíno, gradual daquilo que você faz, quando você pensa no resultado, no fruto, passando pelo processo do plantio, passando pelo processo da paciência da espera, de crescer,
raiz, crescer o tronco, crescer os frutos, aí você vai entender que é melhor plantar, é melhor começar. Quando você planta uma vez, você vê o resultado. Você planta 2, 3, você vai colhendo esses micro resultados. E isso é o que de fato vai mudando e vai moldando o nosso caráter, vai mudando nossa perspectiva de vida. E eu posso dizer para vocês, eu tenho um objetivo a longo prazo. Coloco objetivos lá no papel, faço planejamentos. Tenho um pouco de dificuldade ainda de planejar isso em família, né? Eu tenho os meus planos, os meus objetivos e acabo conseguindo administrar isso e ir concluindo passo a passo. E tem muita coisa que eu já consegui marcar lá, check, porque eu tive essa determinação. Não dei ouvido para algumas pessoas importantes, eu não dei ouvido, porque eu sabia aquilo que eu queria, estava determinado a fazer aquilo. Muitas vezes eu falhei também. Mas um planejamento, objetivo, meta, a gente sabe que quando você tem um objetivo, quando você tem um sonho, já é um ponto positivo. Quando você tem uma meta, quando você tem um plano, aí as coisas vão cada vez acontecendo mais fáceis. Vão acontecendo porque o seu cérebro também olha para aquilo e vai buscando soluções criativas para que aquilo aconteça de fato. Então, o que eu quero dizer para você, para encerrar? Pense, avalie o que você está fazendo. Busque entender as coisas que você faz melhor. As pessoas te elogiam de vez em quando, aquilo que as pessoas mais buscam ajuda em você, quando vão pedir um conselho, quando vão pedir alguma coisa para você, o que elas pedem? O que elas mais pedem? Você tem, com certeza, um dom nessa área que, com frequência, amigos, familiares te pedem. E se você, de fato, olhar para que o bem da pessoa que você está fazendo também para Deus, que te chamou para fazer algo diferente nesse mundo, você vai começar a ver a vida e viver ela com mais intensidade, com mais produtividade também. E essa é a mensagem de hoje. Queria deixar aí então meu abraço. Quero desejar também que você se autodesenvolva cada vez mais, porque esse é o meu propósito aqui. Meu propósito é ajudar pessoas a se autodesenvolverem e empreenderem naquilo que mais amam fazer. É difícil? Muitos falam, primeiro faça o que não gosta para depois fazer o que gosta. Eu tive que fazer muita coisa que não gosto também. Mas em todas elas eu aprendi alguma coisa. Meu currículo, se eu for listar as coisas que já fiz, as experiências que já tive, ele vai ficar bem longo. Porque eu sempre fui de trocar de ambientes, de posições, e isso sempre foi uma crítica que fizeram contra mim. Mas eu vejo como positivo, porque em todas elas eu aprendi. Uma pessoa que fica no mesmo trabalho, pode ser que ela tenha também um autoconhecimento naquela área específica. Eu prefiro ter esse conhecimento mais amplo. Cada um. Eu acho útil os dois. Porém, os dois têm espaço. Os dois têm espaço para desenvolvimento, os dois têm espaço para crescimento. E não é porque você faz uma coisa só e é especialista naquilo que você não pode melhorar a cada dia e se tornar uma pessoa de referência, uma pessoa de liderança naquilo que você faz, uma pessoa de autoridade, que é isso que eu acho que o ser humano ele busca muitas vezes através do dinheiro e não consegue. Mas se ele buscar pelo sentido certo, ele vai conseguir. Tenha um bom restante de dia. Não sei que horário você está vendo isso, enfim. Mas eu quero desejar para você de coração que você guarde essa mensagem no seu coração e também compartilhe com outras pessoas se isso te ajudou. Forte abraço. Até mais.